Eu só, tipo assim, troco a roupa de cama. Se soltar a roupa de cama do colchão, é hora de trocar. Aí a gente tira e põe outra. Pra, assim, ficar colocando a roupa de cama de novo, você já tira de uma vez. Não, mas eu troco toda semana, sei lá. Eu Suor. também. Não, tipo, a cama que ficava no meu quarto foi pra minha irmã. E aí veio outra cama pro meu quarto que é maior. E aí as roupas de cama saem, tipo, quase toda noite, porque o lençol é pro tamanho da outra cama. Aí Ah, não rola essa teoria, tem que ficar ajeitando Ah, todo não. dia mesmo. O meu não, ele fica aqui quietinho. Aí quando ele sai, eu falo, pô, tá na hora de trocar, né? Já venceu. Eu troco. nossa. O venceu é quando sai. Ah, não. Normalmente duas Quando, vezes por quando fica semana. com o lençol. É Ai, como gente, se a cama dela tirasse a roupa pra tomar banho, tá ligado? Ó, tô precisando de banho Venceu. aqui, hein? Ó, precisando de uma roupa nova. sim, eu saiu não, hein? Porque assim, sei lá, né? Fica uma semana, assim, depende do humor, assim, da roupa, né? Tá bom, então, né? Então, ontem eu dei uma aula para vocês que está no livro 5, normal. E aí vamos fazer os exercícios da aula 13. Que a aula 13 é só sobre fatorial. Aquela parte de binomial foi tudo eu que já antecipei o esquema. Tá certo? Então, eu vou pegar os exercícios. Agora até separei bonitinho. Adicionar a imagem. Fiz bonitinho agora. Vamos lá. Ó, primeira atividade. Quem tiver com o livro aí, pode acompanhar pelo livro também. Ou presta atenção aqui em mim. Acho que na página, deixa eu dar uma olhada. Acho não, porque eu não tenho certeza. Página que é essa? 63 ou 83? 63. Esse é qual livro? É o livro 4. E a frente 4 também. Tá? Página 63. Atividades de sala. Tudo bem? Esse é qual livro? Tá, beleza. Show. Ele diz assim, ó, simplificando a expressão, aí ele dá a expressão aqui pra gente. N mais 1 fatorial mais N mais 2 fatorial mais N mais 3 fatorial, como é que fica? Ele quer a simplificação dessa expressão aqui, certo? Galera, o n mais 2 e o n mais 3 fatoriais, eles são maiores do que o n mais 1, ok? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o n mais 2 e reduzir até chegar ao n mais 1. E, ó, a definição de fatorial é essa, né? O que seria o n fatorial? O n fatorial é n que multiplica n menos 1 vezes n menos 2 até chegar lá no 1, né? Lembram-se disso? Então, se eu tenho, por exemplo, n mais 1 fatorial, o que é n mais 1 fatorial? Isso seria o n mais 1 vezes n mais 1 menos 1 vai dar n vezes n menos 1 e assim vai. Vou parar aqui no n menos 1 só para vocês entenderem. Então, ó, como o n mais 2 e o n mais 3 são maiores que o n mais 1, então eu vou reduzir eles até chegar no n mais 1. Então, eu vou manter aqui o n mais 1 fatorial. E aí, no lugar, por exemplo, do n mais 2 fatorial, o que eu vou escrever? Eu vou escrever n mais 2. E aí, o próximo vai ser o n mais 1 fatorial. Aí, eu paro nele, porque aí eu vou ter algo em comum aqui, que seria o n mais 1. Tá certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, com o n mais 3. Vou pegar o n mais 3 fatorial. Eita, eu falei fatorial e escrevi. E aí eu vou reduzir até chegar no n mais 1. Depois é o n mais 2, vai tirando de 1 em 1, né?
até chegar aqui no n mais 1 fatorial. Pessoal, a gente só tira o símbolo de fatorial quando chega lá no 1. Se a gente para no meio do caminho, tem que permanecer com o símbolo de fatorial. Tá claro isso? E aí, nessas três expressões, nesses três fatores da soma, o que a gente tem em comum? A gente tem o n mais 1 fatorial. E o que é o n mais 1 fatorial? Se eu colocar ele em evidência aqui, ó, o que vai sobrar? N mais 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial vai sobrar 1. Mais n mais 2 vezes n mais 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial vai sobrar o n mais 2. Certo? Mais n mais 3 vezes n mais 2 vezes n mais 1 fatorial, tira o n mais 1 fatorial, vai sobrar esse produto aqui, ó, n mais 3, que multiplica n mais 2. A gente só vai fazer a distributiva ali. Tudo bem? Até aqui, ok? Bisteca, uma dúvida. Ali, você dividiu o n mais 1 fatorial pelo n mais 2 vezes o n mais 1 fatorial, na primeira coisinha do colchetes. Ok. Por que não ficou 1 mais n mais 2 mais 1? Por causa desse outro n mais 1 fatorial que tem. Eu não sei se dá para entender. Entendi. Não é que vai ficar mais, é porque é o seguinte, lembra que isso daqui é a fatoração por fator comum em evidência, né, Coloca? Então eu tenho, é como se fosse assim, essa expressão é como se fosse assim, A mais B vezes A mais B vezes C vezes A, ou C vezes B vezes A. Quando você coloca um A em evidência, olha o que sobra. A dividido por A, 1. B vezes A dividido por A, vai sobrar o B. Que no nosso caso é só o N mais 2 que sobra. Não tem 1 para colocar. Entendi. Entendeu? Se eu pego B vezes C e A e divido por A, corta o A, aí sobra C vezes B. Que no caso seria N mais 3 vezes N mais 2. Saquei. Valeu, Bisteca. Boa. Então, ó, ficou naquela expressãozinha ali. Aí agora a gente tem que fazer o quê? Tem que trabalhar um pouquinho com essa expressão, porque aqui dentro do conchete dá para a gente fazer a distributiva, né, do n mais 2 com n mais 3 e também dá para agrupar aqui, ó, por exemplo. Então, vamos lá. Deixa o n mais 1 aqui quietinho com o fatorial dele. Aí vamos abrir o conchete. O que vai sobrar lá dentro? N mais 3, tudo bem? E aqui vai sobrar, ó. Vou fazer até aqui embaixo. N vezes N, N ao quadrado. N vezes 2, 2N. 3 vezes N, 3N. E 3 vezes 2, vai dar 6. Então, vocês concordam que daquele produto vai sobrar N ao quadrado mais 5N mais 6? Observe que eu não entendi esse 1 mais n mais 2 ali embaixo. Aqui? E você Tá não bom. podia cortar o n mais Ó, 1 fatorial? Então, o que eu fiz, meu amor? Aqui aparece o n mais 1 fatorial. Aqui também aparece. Eu vou pôr em cores diferentes para você entender. São termos diferentes, certinho? E aqui também aparece no final. O que eu fiz, ó? Nem eu estava explicando para o Colóquio. Nesses três termos, o que eu tenho em comum neles? O n mais 1 fatorial, certo? E aí eu coloquei esse n mais 1 fatorial, que aparece nos três, em evidência. Tá certo? Se eu pego esse termo verde aqui, ó, e divido ele por n mais 1, que é o que eu coloquei em evidência, vai sobrar um 1. Então, esse 1 é o que sobra desse termo verde. Aí, eu pego o rosa e divido por n mais 1 fatorial.
Se eu pego isso e divido por n mais 1 fatorial, o que, que vai sobrar? Vai sobrar só o n mais 2. E aí, se eu pego o amarelo aqui e divido por n mais 1 fatorial, tiro o n mais 1 fatorial, o que, que vai sobrar? N mais 3 mais n vezes n mais 2. Agora você entendeu por que tem tudo isso? Aham, entendi, obrigada. Beleza? Por que que ali você não colocou, tipo, não sei nem se pode, na verdade, né? Porque você tinha colocado, tipo, o N mais 1 em evidência. Aí você achou esse negócio aí. Aí dentro desse colchete não poderia colocar o N mais 2? Em evidência? É. Não, porque ele não é dos 3 termos. Até a cor aqui ajuda, ó. Porque eu tenho um termo aqui que é o 1, o rosa e o amarelo. Tem que ter um termo em comum nos 3, não só em 2. Senão não adiantaria. Ok. Beleza? Aí vai sobrar o que lá dentro? Ó? N mais 1 fatorial vezes. Agora eu vou colocar entre parênteses. N ao quadrado. N mais 5n vai dar 6n. E 3 mais 6 vai dar mais 9. Vocês lembram disso? Isso a gente chama de trinômio, né? É um trinômio, no caso, ele vai ser o trinômio do quadrado perfeito. Seria aquela regrinha. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. A fatoração do trinômio é a mais b ao quadrado. Vocês lembram disso? É como se fosse o caminho de volta do produto notável. Vocês chegaram a ver fatoração já? Estão vendo? Eu lembro disso do fundamental. Foi quando eu comecei a prestar atenção nas aulas. É, lá no fundamental a gente vê isso no 9º ano, por aí. 8º ano, quer dizer. É, eu tive com a Carlô, inclusive. Mas vocês lembram? Agora acho que vocês vão ver. Acho que o Júlio acho que é o Júlio vai trabalhar isso com vocês. Que aí vai sobrar o seguinte, ó. N mais 1 fatorial. E aqui, ó, toda vez que vocês tiverem, galera, isso é bem legal. Toda vez que vocês tiverem 3 termos, isso é um trinômio. E aí, para a gente verificar se esse trinômio é do quadrado perfeito, a gente sempre faz isso. Eu gosto sempre de usar essa regrinha. Eu faço assim. Eu tiro a raiz quadrada do primeiro, que no caso vai dar n, e tiro a raiz quadrada do último termo, que no caso vai dar 3. Se o cara aqui do meio for 2 vezes o primeiro que eu achei vezes o segundo, significa que o que eu tenho é um trinômio do quadrado perfeito. Porque aí eu obedeço a regrinha ali, ó. A ao quadrado, b ao quadrado. A raiz de a ao quadrado é a. A raiz de b ao quadrado é b. Se eu multiplicar o ab por 2, vai dar o termo do meio. Foi isso que eu fiz. E aí, quando eu faço essa verificação, e é um trinômio do quadrado perfeito, então significa que eu posso escrever ele assim, ó. Eu pego n, pego 3 e somo eles e elevo ao quadrado. Então significa que n ao quadrado mais 6n mais 9 é a mesma coisa que n mais 3 ao quadrado. Então a resposta fica n mais 1 fatorial vezes n mais 3 ao quadrado. Isso. É exatamente isso. Só que, Colope, a gente está acostumado a fazer o passo de ida, né? O que eu fiz na fatoração é a volta. É quando eu já dou o trinômio pronto, e aí a gente tem que voltar para saber o que, que era. Isso que é a fatoração. Então, essa daqui é a resposta desse brinquedinho aí. Qual a alternativa que está assim? É o contrário e é a D. Ele só colocou o fatorial depois. É a letra D. Alguém tira print, por favor?
Obrigada. De nada. Obstetra. Hum. Se o fatorial tiver negativo, tem que fazer o quê? Tipo, menos n. N menos 1, porque o N não vai ser negativo, porque lembra que o fatorial ele é um número natural, então ele não pode ser negativo. Meio que o negócio errado aqui. Foi mal. Tipo assim, então se você quiser ir descendo, você sempre vai diminuindo de 1 em 1, meu amor. Então não sei se foi essa a sua pergunta. Por exemplo, se eu tenho N menos 1 fatorial, isso é N menos 1, aí eu vou diminuindo. N menos 1 vai dar N menos 2. N menos 2 menos 1 vai dar N menos 3. Aí eu paro aonde for possível. Onde eu quero, na verdade. Não, eu entendi. É porque tem uma questão que tem menos x. Aí eu achei que tivesse multiplicando, entendeu? Mas tá tipo menos x fatorial. Ah, já vejo essa questão com você. Tá. Podemos ir para o 2? Sim? Acho que sim. Então vamos lá. Essa 2 é legal. Antes de fazer a 2, eu vou abrir um parênteses aqui com vocês que vamos anotar como uma observação, ou pode até dizer que isso daqui vai ser uma propriedade para vocês guardarem. Que é o seguinte: toda vez que você tiver um número n e multiplicar pelo seu fatorial, você pode dizer que isso vai ser o n mais 1 fatorial menos n fatorial. Então, toda vez que você tiver n vezes n fatorial, então vamos identificar para vocês entenderem. É quando você tem um número multiplicado ao fatorial dele. E isso é a mesma coisa. O fatorial do próximo menos o próprio fatorial dele. Então, só para vocês entenderem, ó, exemplo. Se eu tenho, por exemplo, 7 vezes 7 fatorial. O que é 7 vezes 7 fatorial? Isso é a mesma coisa que 8 fatorial menos 7 fatorial. Significa que eu posso substituir o 7 vezes 7 fatorial por 8 fatorial menos 7 fatorial. E assim por diante. Se eu tenho, por exemplo, 20 vezes 20 fatorial. Vamos ver se vocês entenderam. O que eu posso colocar no lugar de 20 vezes 20 fatorial? 21 fatorial menos 20 fatorial. 21 fatorial menos 20 fatorial. Certo? Por que isso dá certo, Bisteca? Como é que a gente demonstra isso? Vamos pegar essa expressão aqui, né? Que é n mais 1 fatorial menos n fatorial. E aí uma demonstração é quando a gente faz o seguinte, pessoal. A gente parte de um lado e chega até o outro, ou vice-versa. Então, eu vou mostrar para vocês que partindo desse lado, a gente chega no outro, e por isso que a gente pode igualar. Tudo bem? Vocês concordam comigo que no lugar de n mais 1 fatorial, eu posso escrever que isso daqui é n mais 1 vezes n fatorial? Sim. Menos n fatorial.
Na verdade, eu coloquei um fatorial aqui, mas não tem. Eu vou explicar que a demonstração é legal por causa disso. Eu esqueci. Aí é até bom fazer a demonstração, que eu já mostro certinho. Ou seja, o que, que vai acontecer aqui? O que, que eu tenho em comum nesses dois termos? O N fatorial. Então, se eu colocar o n fatorial, olha o que, que sobra. Desse termo, vocês concordam que vai sobrar o n mais 1? Sim. E do outro termo, o que, que vai sobrar? 1. No caso, computacional da frente, menos 1, né? E aí, o que, que vai dar isso? Corta, corta, deu n fatorial vezes n. Ou, só mudando a ordem, n vezes n fatorial. E aí eu demonstrei a propriedade. Tá tudo certinho. Então, Calma aí, o que você fez no final? Hã? O que você fez no final? Voltar aqui, ó. Você entendeu esse menos 1? Esse menos 1 é o mais importante. Não entendi, não. É esse cara aqui dividido por esse. Eu coloquei ele em evidência, né? Tudo bem? Entendi. É como se fosse assim, A vezes B menos B. Se eu colocar o B em evidência, sobra A menos 1. Sim ou não? Então, mas é porque tem N mais 1 vezes N. Sim. Aí, cadê o mais 1 do N que tá do lado de fora? Aí, vem cá, meu amor, ó. Aí, se eu pego esse cara aqui, ó. N mais 1 vezes N fatorial. E tiro o N fatorial, porque eu coloquei em evidência, o que que sobra? N mais 1. Ah, tá, entendi. Se eu pego esse cara aqui, menos N fatorial, e tiro o N fatorial, vai sobrar o menos 1 que está aqui na frente. Entendeu? Entendi. Aí cancela aqui, ó. O que que sobrou, então? Sobrou N vezes N fatorial. E aí eu demonstrei a propriedade para vocês. Então, ó, é legal vocês guardarem. Se vocês guardarem a demonstração, é legalzinho. Então, toda vez que tiver N vezes N fatorial, isso é a mesma coisa. E N mais 1 fatorial menos N fatorial. Tá tudo certinho, tá bom? Então, essa é a demonstração. Por que que você ensinou isso, Bisteca? Porque a gente vai utilizar isso no exercício 2 e em alguns exercícios. Tô dando esse tempinho, eu fiquei quieto, desculpa de ter conversado. Tô dando tempinho para vocês digerirem aí, para vocês copiarem. Mas, Bisteca, uma dúvida. Nessa propriedade, sempre vai dar 1? Porque se a gente faz 8 fatorial menos 7 fatorial, dá 1 fatorial, né? Sim, Não? mas o que é 8 fatorial menos 7 fatorial? O 8 fatorial, lembra que ele é o 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, vai dar um númerozão, e o 7 fatorial também vai dar um númerozão, não vai dar 1, não. Não é verdade. Esqueci. Eu entendi o que você fez de conta, mas está errado fazer isso, tá bom? Não existe operação entre fatoriais. De boa. Vamos lá. Aí, Bisteca, tá bom. No que eu vou usar isso? Olha bem para esse exercício, que é o exercício 2. Ele fala assim, qual o valor de 1 vezes 1 fatorial mais 2 vezes 2 fatorial mais 3 vezes 3 fatorial mais, aí vem, até chegar lá no 50. E aí vai ter 48 vezes 48 fatorial, mais 49 vezes 49 fatorial, até chegar no 50. Ficou apertado, eu vou fazer só 49 e o 50. 49 vezes 49 fatorial, mais 50 vezes 50 fatorial. Para calcular isso, pessoal, se eu não sei essa propriedade aqui, ó, lascou.
Porque, ó, o que a gente tem? Quando que você vai usar? Vocês estão entendendo quando vai usar? Quando você tem um número n multiplicado ao seu fatorial, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Então, vamos ver se vocês estão entendendo. O que eu posso colocar no lugar de 1 vezes 1 fatorial, usando a propriedade? 2 fatorial menos 1 fatorial? Isso. Aí vocês vão entender o que o exercício quer. Mais. O que eu posso colocar no lugar de 2 vezes 2 fatorial? 3 fatorial... 3 fatorial menos 1, menos 2 fatorial. Menos ele mesmo. Sempre é o próximo menos ele no fatorial. Mais. O que é 3 vezes 3? Vamos lá, galera. Conversa comigo. 4 fatorial. Fatorial menos 3 fatorial. Isso. Aí vai vindo. O que Vai seria cortando 49, tudo. 49? 50. 50 fatorial menos 39 fatorial. Isso. E o que é 50 vezes 50 fatorial? 51 fatorial menos 50 fatorial. Isso. Aí, não sei se você está percebendo o que vai dar para cancelar. Aqui eu tenho 2 fatorial com menos 2 fatorial. O 3 fatorial vai cancelar com menos 3 fatorial. E aí vai cancelar todo mundo assim, ó. Vocês concordam? Menos 1. Isso, menos 1. Vocês concordam que o 4 vai cancelar também? E todo mundo que estava aqui no meio vai cancelar? Sim. Vai cancelar o 4. Por exemplo, ó, vai cancelar aqui, ó, o 50 com o menos 50. O menos 49 ele vai cancelar com 49, que vai vir com 48. E aí vai sobrar só o menos 1 e o 51 fatorial. Então vai sobrar 51 fatorial menos 1 fatorial. Como 1 fatorial é 1, então isso vai dar 51 fatorial menos 1. Qual a alternativa que está 51 menos 1? Letra B. Letra B. Que bonitinho. Muito bonitinho. Depois que entende a propriedade e o porquê dessa propriedade, aí ele fica bonitinho mesmo. Eu entendi, não gostei. Fazer o quê? Obrigado, Ceci. Acontece. Acontece dos melhores amigos. Achei a matéria que você deu errado mais legal. Que era binomial. Sabe o que eu tô pensando? Eu não sei se é muito maluco da minha cabeça. Tô querendo dar binomial para vocês, tudo antes, e depois vir para análise combinatória. Bora fazer isso. Fica à vontade. Mas aí Porque teria, tipo assim, eu vou dar a apostila 5 antes da apostila 4. Porque Tudo bem. Análise combinatória é independente de fatorial e binomial. Tudo bem, Bisteca. Quanto Na verdade, mais fica até mais pedir, interessante, porque na análise combinatória a gente usa binomial. Bisteca, Oi. faz o que te deixa feliz. Tá bom. Vai pra Vocês já vão gente receber daí. o livro 5 também, né? Que eu fiquei sabendo. As A notícias gente correm dá pra rápido. fazer isso semana que vem. Então já dá para fazer isso. Eu acho que eu vou fazer isso. Mas aí eu vou escrevendo bonitinho para vocês irem acompanhando. Bom, galera, alguma dúvida nesse? Não. Eu tenho mais 2 minutos. Eu faço os 2 exercícios, vocês topam fazer os outros 2 e a gente volta? Sim. Só para terminar? Quem puder, obviamente, tá? E aí depois vai estar lá a gravação também. Já vou passar aqui, então, para explicar o 3. Oi, meu amor. Até agora eu tô olhando os outros exercícios, eu não sei fazer, não. Tem alguns que são certinhos. Esse daqui é legal. O que mais cai é parecido com esse 3. Eu vou mostrar para vocês. Show? Ô, Bisteca, tem uns exercícios que parece que mistura com probabilidade. Umas paradas assim, que é tipo o 7, o 8. Que eu tô meio, o que eu faço nisso? Deixa eu ver. Eu não sei se é tipo alguma coisa relacionada a esse negócio que você deu agora, que eu não tinha visto ontem. Mas é isso.
Então, é o que eu estava falando para vocês. É que aqui o 7 e o 8, ele já está falando para vocês de princípio fundamental da contagem, que a gente usa o fatorial. Na verdade, aqui, ó, quando a gente vai estudar até na aula 14, foi bom que abriu aqui, eu já mostro para vocês. O princípio fundamental da contagem, ele é um fatorial, olha lá, ó. K1 vezes K2, K3, Kn, seria um fatorial do K. Então, por isso que eu quero dar fatorial e binomial, para depois, quando ensinar análise combinatória, vocês entenderem o porquê de cada formulazinho que aparece. Bisteca, eu vou ter que sair agora, tá bom? Você vai Sim, deixar senhora. gravado, não vai? Sim, senhora. Ok, obrigada. Então, vocês entenderam? Aí depois pode ficar tranquilo que vai ficar mais claro ali. Galera, Tá ó, bom. a ideia aqui é o seguinte, é uma multiplicação. E para fatorar, você sempre vai fazer o seguinte, você vai no maior dos fatoriais e reduz ele até o menor para você poder cancelar. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa fração aqui, x menos 1 ou x menos 3, qual deles é o maior fatorial? O x menos 3, né? Não, não. Eita. O maior é o x menos 1, porque Porque o o menos x 1 é menos maior 1, que o quando menos você 3. reduz, vai dar x Né? menos 1, x menos 2, x menos 3, entendeu, ô Clóvis? Ah, tá. Então, a Entendi. ideia dessa parte aí, até a Mafê estava olhando, falou que não consegue fazer, é isso. A gente tem que reduzir para estar em comum. A ideia é essa. É que eu vou cair.